muito bom ver os jovens participando do ministério, ver jovens na igreja, crianças, isso realmente anima e, enfim, traz vida, né? Eu estou muito feliz por poder ter a oportunidade de estar compartilhando com todos os irmãos desde sexta, e essa comunhão entre irmãos é gratíssima, somente pelo Senhor Jesus Cristo, que somos um corpo, uma família dele. Eu gostaria de meditar nessa manhã em Daniel capítulo 1, falando de jovens. Daniel, nesse momento especificamente no relato aqui no capítulo 1, ele era um jovem, tá? Que tinha sido levado cativo para a Babilônia, e ele estava diante de ele mais os outros 3 amigos dele estão numa situação extremamente embaraçosa, em que já de cara era posto à prova a fé deles, e situações que nos apertam, situações onde nós temos que tomar decisões e posicionamentos, nos deixam muitas vezes numa encruzilhada, e a gente precisa tomar decisão. Muitas vezes essas decisões são pequenas e outras são bem grandes, e que vão justamente marcar o rumo da nossa vida em relação a não somente a mim, quanto aos demais que estão em volta de mim. E aqui no capítulo 1 é um relato extremamente conhecido, mas eu gosto demais de Daniel. São Daniel, Samuel, Moisés, Josué, Caleb, são personagens do Antigo Testamento que para mim falam de constância espiritual. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu lembro desses personagens. Para eu também, eu quero ser constante na vida espiritual. Eu não quero ficar oscilando. Eu não quero ficar assim, um momento está bem, outro momento está mais ou menos. Eu quero ter firmeza espiritual. E estes tiveram firmeza espiritual. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Daniel, e vamos relembrar alguns detalhes dessa história. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa do Senhor. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos para o conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com Daniel
fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou que a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos da carne do que todos os jovens que comiam nas iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrônomos que havia em todo o reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém. Jovens que tinham que sair da sua terra, irem presos. Vocês podem imaginar o psicológico desses 4 jovens indo para a terra de Nabucodonosor, para a Babilônia, cativos, escravos. Tudo bem, iam estar ali diante da presença do rei, aparentemente bem, no palácio, aprendendo a língua e a cultura deles, comida boa, vinho, aparentemente tudo legal, mas longe dos pais, longe da sua terra, longe daquilo que eles conviveram dos primeiros anos de vida, de infância e de adolescência deles. Uma coisa interessante é que imediatamente chegado na Babilônia, eles foram trocados de nomes, né? E a Bíblia, João nos fala que todos aqueles que o receberam deram-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas o mundo tem um próprio nome para cada um de nós. Satanás não quer que nós sejamos filhos de Deus. Ele também quer mudar os nossos nomes. Ele também quer que nós sirvamos a Deus. E aqui eles estavam numa situação como essa. Já chegaram, já trocaram os nomes, já colocaram as regras deles e já falaram assim: olha, a partir de hoje vocês vão comer esta comida. Uma das coisas que o comentário do William MacDonald fala, e que eu concordo com isso, é que provavelmente, muito provavelmente, essa comida era oferecida aos deuses da Babilônia. Eram politeístas e tinham uma série de deuses, e essa comida era oferecida aos deuses para depois ser oferecida para ela. Então você pode imaginar entre comer uma picanha e comer couve. O que o irmão escolheria? A couve, claro, não é verdade? Eu sei disso, a irmã já sabe muito bem, vai escolher couve.
vagem, tomate, alho. Não, estava ali, comida boa. Olhava assim, as glândulas salivares começavam já a secretar. Mas Daniel, firmemente, esse versículo 8 eu decorei quando era criança. Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar. E ali vem o segredo de tudo. Deus me deu a capacidade intelectual de ler, processar e decidir. Você e eu decidimos. Assim como José, a mulher de Potifar, todos os dias, venha, se deita comigo, venha, deita comigo. Todos nós decidimos diariamente o que nós vamos fazer. Se vou obedecer a Deus ou se eu vou fazer a minha vontade. Eis a questão. E ali estavam esses jovens, sem os pais, sem conselheiros espirituais, sozinhos. Os quatro ali, eles tinham que decidir. E Daniel, pelo jeito, já automaticamente, ele liderando os outros, ele disse: não, eu não vou comer, e os outros também. E ali veio as penas e estava com medo de, puxa vida, se você parecer mais magro do que os demais, eu vou morrer. Então as penas teve que dar um voto de confiança. Agora eu fico curioso, irmão Alberto, que legume é esse que engorda? Eu vou perguntar para o Daniel, quando chegar lá na eternidade: Daniel, o que vocês comeram? Era alface? O que vocês comeram que engordou tanto assim que pareceu melhor? É um milagre de Deus, obviamente, porque legume, né, o tanto de quilocalorias que tem, não ia engordar isso, mas foi um milagre de Deus mesmo. E na nossa vida espiritual, eu gostaria de, nessa manhã, a gente poder meditar e justamente fazer a vontade de Deus. E todos os dias nós vamos nos deparar nisso. Eu faço o que eu quero ou eu faço o que o Senhor Jesus quer? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou, né, como a minha mãe se entregou a si mesmo por mim. É difícil, é muito difícil. Por quê? Porque a minha carne, eu tenho a minha própria vontade, mas à medida que eu for cheio do Espírito Santo, eu vou deixando aquilo que a carne deseja e vou fazendo cada vez mais a vontade de Deus. E isso acontece com todos nós. Acontece com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Com todos. Com todos. Eu tenho várias situações com pacientes que usam drogas. 3 drogas mais viciam no mundo: a nicotina, a cocaína e o LSD. São as 3 drogas que mais viciam no mundo, capazes de você experimentar uma vez e já virar um viciado. E eu vejo a dificuldade que estas pessoas que são viciadas têm de deixar o vício. E é uma luta tremenda, mas tremenda mesmo. Eu faço na unidade de saúde grupo de tabagismo daquelas pessoas que desejam parar de fumar. E eu sempre peço para cada paciente compartilhar a sua história. Tem pessoas com 60 anos que começaram a fumar aos 10 anos de idade. Imagine a luta para você parar de usar a nicotina. É muito difícil. Então, sempre vai ter o que eu quero fazer e o que Deus quer que eu faça. E ali vem o conflito, e ali vem a dificuldade. Então, eu gostaria que a gente observasse alguns aspectos importantes. Começa por aqui. Isaías, ele foi muito bem claro quando colocou aquilo que Deus disse para ele, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Já começa ali, e ali vem o conflito, e eu estou ali, eu não quero submeter o meu corpo à vontade de Deus. Na classe de adolescentes jovens lá em Santa Helena, a gente decorou os 13 primeiros versículos do capítulo 6 de Romanos. Por quê? Porque ele mostra, o apóstolo Paulo mostra justamente essa luta que nós temos em relação a colocar os nossos membros como instrumentos de justiça e não como instrumentos do pecado. Começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Não tem como o jovem viver na masturbação. Não tem. Não tem como o jovem viver na fornicação. Não tem como o jovem viver na prática desse mundo e querer participar da ceia, querer participar do ministério. É incompatível. Não tem como eu estar praticando as coisas do mundo e querer viver a vida espiritual. Não existe isso. Ou a gente vive em santidade, ou a gente vive no pecado. E o apóstolo João é muito claro em dizer que quem tem Deus não vive no pecado. E como o Senhor Jesus Cristo disse: pelos seus frutos o conhecereis. Se eu vejo uma pessoa, ou se você vê em mim, e eu digo que eu sou um cristão, mas eu vivo no pecado, no mínimo você vai pensar: será que o Adolfo realmente é filho de Deus? Será que o Adolfo realmente foi regenerado? Porque o Adolfo diz que é cristão, mas ele vive no adultério, ele vive fumando, ele vive na fornicação, ele vive no álcool. Que história é essa? Como que não dá para entender? E isso contrapõe a minha vontade e a vontade de Deus. Outro aspecto importantíssimo: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, de que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A pessoa que escolhe, veja só, eu gosto muito de Gálatas 6:7. Tudo que homem semeia, isso ceifa. Tudo que homem semeia, isto ceifa. As pessoas que vivem em promiscuidade sexual vão ceifar uma doença sexualmente transmissível. As pessoas que vivem no vício, eles vão ceifar alguma doença somática decorrente do seu vício. Álcool pode e vai levar a um câncer de fígado, ou vai levar a cirrose hepática, ou vai levar a varizes esofagianas. Fatalmente, uma hora vai. Aquele que fuma, geralmente, ou vai para um câncer de pulmão, câncer de boca, ou um câncer do intestino. Fatalmente vai acontecer isso aí. De 100 pacientes que estão num hospital do câncer, como por exemplo o Erasto Gerner, 30 deles estão única e exclusiva ali porque fumam. Já pensou nisso? Por isso? De 100 pacientes que estão num hospital oncológico, 30 deles estão ali por causa somente porque fumam. Não é porque tem familiar, não é porque teve algum trabalho químico que influenciou o organismo dele. Não. Por quê? Porque o pecado traz morte. Morte física e morte espiritual. Isso é fato. Por isso que Deus disse para o povo de Israel: vocês vão escolher o que vocês vão querer. Agora, a pessoa que escolhe viver debaixo da vontade de Deus, ele vive abençoado. Vai ter as dificuldades, sim. Vamos ter problemas, sim. Vamos ter provações, mas para o nosso crescimento espiritual
espiritual. E mesmo que aconteça alguma coisa que Deus decida me levar, eu prefiro morrer debaixo da vontade de Deus do que longe da vontade de Deus. João Batista. João Batista morreu, todos nós sabemos, decapitado. E a cabeça dele colocada numa bandeja, como sendo motivo de alegria e chacota, né? Por causa da esposa e filha de... Exatamente. E aí? Morreu jovem? Provavelmente. Não sei quantos anos tinha. Se era mais ou menos na mesma faixa etária do Senhor Jesus, então morreu entre 30 e 33, mais ou menos. Por aí. Morreu jovem. Porém, ele morreu debaixo da vontade de Deus. Eu quero morrer debaixo da vontade de Deus. Independentemente da idade, se Deus decidir me levar. Mas eu não quero morrer longe da vontade de Deus. Mas a decisão é minha. Eu que decido o que vou fazer com a minha vida. Com quem vou me casar? Esse é o outro tema que nós abordamos ontem à noite. Jovens, cuidado com a questão do início do namoro. Outra coisa, tente acertar já na primeira. Não ficar namorando com uma, termina, namora com outra, termina, namora. Não, é uma só. É difícil? Depende. Se estiver na dependência de Deus, Deus vai ajudar. Moças, mesma coisa. Orar a Deus. Por quê? Porque esta é uma das decisões mais importantes da nossa vida. E não tem como separar. Se errar na escolha, sofre as consequências. E sofre mesmo. Eu volto a repetir. Conheço vários casais de pessoas cristãs que decidiram casar com pessoas descrentes. E os filhos sofrem, a pessoa sofre, o casal sofre. E então, um desses casais estão mais ou menos, mais junto porque a pessoa cristã quer estar com o descrente e os filhos, um deles está longe dos caminhos do Senhor e outro se voltou para os caminhos do Senhor. Mas é difícil, é muito difícil. E os filhos replicam as atitudes dos pais. Isso é notório e isso se vê normalmente no dia a dia. Eu como, aonde, o que eu vou fazer? Se vou estudar, se vou trabalhar como, sei lá. Ontem contei um pouco a minha experiência. A minha mãe ela tinha fábrica de sacolas plásticas. E o meu avô foi para Buenos Aires e trouxe uma máquina onde eu lembro muito bem como a mãe fazia sacolas plásticas em casa e empacotava de 100 em 100 e colocava na prateleira em casa e vendia. E eu também, no